Então, não tem consciência nem do que aconteceu. Quando acorda, acordou aquela hora, não sabe nem o que foi que aconteceu, o que houve. Mas, com o passar do tempo, médiuns novos que estão desenvolvendo, ele já vem com a parte semimecânica ou intuitiva. Porque aí dá para trabalhar uma e outra, tá? O médium, ele pode ser, às vezes, só intuitivo, e às vezes ele pode usar a semimecânica. Então, aí dá, porque é um afastamento aí que é limitado. Então, ele consegue. Agora, por que isso acontece ou está acontecendo na Umbanda? E isso já também acontecia antes no Espiritismo, antes os médiuns do Espiritismo eram mecânicos e começaram também a ser substituídos por semimecânico, ou semimaterial, ou intuitivo. Por quê? Como eu disse, no médium mecânico, ele não sabe o que aconteceu, ele não ouve a comunicação, ele não fica nada nele. Então, tudo que aquele guia, aquele mentor falou, passou para outros, fez, ele não tem registro. Como é que um médium vai aprender com o seu guia se ele não sabe o que esse guia fez, falou, orientou? Então, ele não aprende. Então, quando a mediunidade começa a ser semimecânica ou intuitiva, e nas duas há consciência, então o médium, ele fica gravado ali, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que aquele guia está passando para ele ou passando para os outros. Tá? E com isso, esse é o grande papel que a gente tem que entender, isso acontece no Espiritismo, é onde eu busco aprender. Mas isso eu tenho que buscar, o médium tem que buscar. Olha, ele orientou isso, 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 isso. Como isso é interessante para a minha vida. Não só para aquele que perguntou. Então, também aí aumenta muito a responsabilidade do médium. O médium jamais deve comentar, falar de coisa do que aconteceu em um trabalho, dentro de uma gira, com quem foi consultar, ou quem fez a consulta, ou o que o orixá falou, o mentor, o guia, ou o que a pessoa pediu. Porque se você lembrar-se, porque na verdade há um caminho aí que eles usam, que às vezes a gente também, mesmo a gente sendo intuitivo, semimecânico, as coisas não vão ficando completamente ali, vai ficar aquilo que você necessita para você aprender, para você se esclarecer. É como essa aula que nós estamos dando. Vocês estão ouvindo, vocês estão gravando tudo, mas quando vocês forem fazer uma revisão, vocês vão lembrar de pontos, de algumas coisas. Outras se perdem. Na mediunidade acontece a mesma coisa. Eles vão deixar pontos para que você entenda e procure evoluir com aquilo, e outros vão ser, vai dispersar, para que você não interfira, não tenha a capacidade de guardar tudo aquilo, porque também não seria muito interessante. Tá? Então, é um pouco complicado isso, né? Principalmente para médiuns de Umbanda. Eu sei porque eu já fiz alguns desenvolvimentos dentro da Umbanda, como eu falei, eu trabalhava mais antigamente, né? Que eu trabalhava com médiuns mecânicos e semimecânicos, e é complicado um pouco, eu sei que hoje muitos sofrem com isso, principalmente médiuns novos, porque não sabem o que fazer, como fazer, e isso só vai mudar quando se estuda. Quando se estuda
estuda a mediunidade, quando se compreende como é que a mediunidade atua, como é que é feita essa comunicação e tudo mais, é que o médium começa a evoluir, entender o processo fica mais natural, mais simples, e ele passa a desenvolver-se melhor, tá? Então, é complicadinho, mas é assim que funciona. É exatamente para que realmente guias espirituais e médiums aprendam um com o outro e evoluam. Uma coisa, como que vai aprender um com o outro? Vamos lá, é uma coisa que é bem importante a gente falar. O guia, quando ele está unido ao médium, né, nessa fusão de perispírito com perispírito, todo conhecimento, toda bagagem que o médium tem, o espírito usa. Ele sabe, ele compreende. Então, se eu estudo, se eu modifico, se eu faço, quando o espírito vem em mim, ele vai ter aquilo lá também. Ele vai ter aquele conhecimento, ele vai poder usar aquilo. E tudo o que o espírito tem, conhece, busca, sabe, quando ele está no médium, o médium tem. Então, é uma troca. Toda vez que há uma incorporação ou se justapõe e se há uma comunicação mediúnica, ambos têm acesso a que ambos conhecem, a que ambos têm de sentimentos. Isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, quando nós sabemos utilizá-la, e principalmente para a nossa própria evolução. Seguindo, para auxiliar os cavalos, então existem os cambonos ou equedes, né, que a gente chama aqui, que ocupam um papel relevante na hierarquia do terreiro. Mas a posição mais elevada cabe à mãe ou pai de santo, que é a pessoa responsável pelos trabalhos espirituais, pela condução da casa, né? Nos terreiros umbandistas, o ponto focal é o congá, altar profusamente enfeitado com flores, velas acesas e colares de contas coloridas que simbolizam diferentes santos e orixás. O congá, ou em algum lugar vocês vão ver congar, também está certo, tá? Imagens de Jesus, Nossa Senhora, santos católicos, dividem espaços com estatuetas de preto velhos, caboclos, ciganos, marinheiros e outras entidades espirituais. Mais alguma questão aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, a gente segue mais um pouco. Então, vamos lá. Hierarquia. Isso nós já vimos um pouco naquela apostila que nós fizemos primeiro, né? Referente à nossa casa. Foi falado um pouco disso, então daí a gente vai ver só rapidamente. Então, fazem parte integrante da tenda de Umbanda as pessoas encarnadas que frequentam a gira e ou estão frequentando a casa, como também os orixás e as entidades que os médiuns recebem, a espiritualidade. Devemos respeito a ambos dentro de uma tenda. Para demonstrar este respeito à hierarquia, cada tenda tem sua tradição, seu ritual, seja em gestos, falas, pontos cantados ou toques. Então, a hierarquia começa, né, com os babalorixás ou zeladores, ou pai ou mãe de santo, babalaô quando homem e alorixá quando mulher, são os dirigentes espirituais. Aí nós temos o ogãs, ou sambas, que são os que tocam atabaques e observam a disciplina. Pai e mãe pequena, que é o assistente do dirigente, é o segundo em comando, além do
pai e da mãe de santo, o segundo em comando vem os pai e a mãe pequenos, tá? Que ajudam no trabalho de desenvolvimento da mediunidade dos filhos de fé. Aí nós temos os cambonos e coroados, que são as EQED, feitos e confirmados, prestam assistência aos cavalos durante a gira. Esses feitos e confirmados são aqueles que já deram obrigação e tudo mais, né? Filhos de fé, que são confirmados, são médios que já passaram por rituais específicos de iniciação e consagração dentro de um terreiro, que são as obrigações, selando seu compromisso com a casa, com seus guias espirituais e orixás. Vai ter também aí algumas diferenças esses filhos de fé confirmado, dependendo do terreiro. Por exemplo, o nosso, como ele é mais ligado ao candomblé, a gente dá obrigações aqui para o santo, faz saída de santo, faz também para o caboclo junto, tal. Alguns terreiros de Umbanda não tem nada com santo, é só para caboclo ou preto velho, tá? Então faz só a saída do caboclo, confirma o caboclo e pronto, já está confirmado. Então depende muito do terreiro, da linha que ele segue e de que ele é mais para um lado ou para o outro, tá? Vai ter grandes diferenças aí, nessas obrigações que a gente chama. Filho de fé, em observação, frequentam os trabalhos para o desenvolvimento dos seus dons mediúnicos. São aqueles filhos que são da casa e estão em desenvolvimento mediúnico, ainda não foram confirmados. E também os desencarnados, todos eles compreendem os orixás de cabeça e as entidades comunicantes do membro, conforme a hierarquia descrita acima. Então, vai lá. Os orixás de cabeça, da mãe de santo, do pai de santo, estão acima. Depois vem dos Ogã, depois é a mesma base aqui, tá? Então, por isso eu já expliquei lá na outra apostila, por isso que a gente fica naquele, põe a mão no chão, bota a mão na cabeça, pede bênção para um, pede bênção para o outro, porque é a hierarquia. Quando eu estou cantando, quando eu estou rezando, quando eu estou falando em nome do orixá, o orixá de cabeça daquele filho é o representante. Então, eu devo uma reverência para o orixá, não é para a pessoa. Como também, quando a gente chega na casa, pede bênção para a mãe de santo, porque ela é o dirigente espiritual. Eu peço bênção para um Ogã, para uma Cambone, para uma Ekere, porque ela está numa hierarquia acima do filho. Então, tudo isso acontece da mesma forma. Dúvidas? Aqui eu acho uma coisa interessante. Por que vocês acham que o Ogã está acima dos outros aqui? Por que não seria Baba Lorixá, depois pai e mãe pequena, depois Ogã, ou Cambono na frente? Por que o Ogã tem tanto hierarquia aqui mais alta que os outros? Toninho, eu acho que é porque eles que têm como se fosse, é o poder, né, de chamar os guias, né, os orixás, para estar presente ali dentro do terreiro. Exatamente. Eles têm o poder até sobre esse aqui. Tem o poder até sobre esse aqui. É ele que comanda, é ele que reverencia, é ele que canta, é ele que zela por esse aqui. Como a Ekede também, que é responsável pela mãe de santo. Então, na verdade, é por isso que eles têm essa hierarquia. Claro que a mãe de santo ou o pai de santo comanda toda a casa, né? Os seus guias e mentores comandam toda a casa, mas o Ogã e a Ekede da mãe de santo ou do pai de santo, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque cuida dela ou dele e de toda dos seus santos e dos seus mentores, dos seus orixás,
e o Ogã, porque canta, chama, evoca e também cuida da mãe de santo ou do pai de santo. Então, por isso que ele tem essa hierarquia, tá? E essa hierarquia, se quebrada, fica ruim, a casa não funciona, né? Um querendo ser mais do que o outro, o Ogã, que ele é responsável, que ele tem conhecimento, que ele sabe que ele pode e tem ele até pode ter uma hierarquia até acima aqui do pai de santo ou da mãe de santo, porque ele é quem comanda, quem chama os guias e tudo, mas ele, pelo respeito que ele tem, ele nunca passa acima. Como também a Babalorixá nunca passa por cima de um Ogã, tá? Então, se tiver respeito entre todos eles, se tiver simplicidade e humildade entre todos esses, a casa funciona muito bem, né? Porque também babalorixás que são orgulhosos, não respeitam, as coisas não funcionam, acabam sempre, né, indo para não funcionando.